O presidente Jair Bolsonaro deu início a uma reunião com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Os temas tratados no encontro não foram divulgados pelo Palácio do Planalto. A reunião acontece em Nova York, nos Estados Unidos, onde os representantes de Estado chegaram para a 76ª Assembleia Geral da ONU. O presidente Jair Bolsonaro é o único dos líderes do G20 que vão participar do encontro que não foi vacinado. A primeira consequência aconteceu quando o chefe do executivo brasileiro foi a um restaurante comer uma pizza. Ele foi barrado na porta por não ter o comprovante de vacinação e teve que comer na calçada. Entre as principais expectativas relacionadas à participação de Bolsonaro na Assembleia da ONU é que podemos ou não esperar o discurso dele. O que a gente pode esperar do discurso dele? A gente vai discutir isso agora com o nosso quarteto. Serrão, eu quero começar por você justamente nesse sentido. Tem uma imagem circulando na internet do presidente Jair Bolsonaro ao lado do Boris Johnson, e o Boris Johnson diz que se vacinou com a vacina da AstraZeneca, enfim, e ele diz no discurso para todos se vacinarem. Essa imagem está aparecendo aqui no meu telão. Se a produção conseguir colocar aqui para quem nos acompanha por imagens, vai ver justamente esse momento que eu estou dizendo. E houve um certo constrangimento aí, porque o presidente da República não se vacinou até agora. Seu comentário. Essa questão se vacinou ou vacilou é um debate que vai longe. Vai longe porque o objetivo aqui da imprensa brasileira, majoritariamente, é detonar o Jair Bolsonaro. A gente aqui, como não cai nessa, vamos para outro tipo de análise. O que ele tem que falar amanhã de importante na ONU? Ele tem que mostrar que é possível ter um país sob gestão conservadora, sob possibilidade de um país evoluir dentro de um pensamento conservador, em comparação com o desastre que foram 16 ou 20 anos aí de pensamento esquerdista e pseudo-social-democrata, que destruíram completamente o Brasil, principalmente na área da educação, que nós acabamos de falar mais cedo. Não vamos nem entrar. Se entrar no mérito da economia, então a gente vai para o terror, porque o que esse método petista e tucano fez no Brasil foi aumentar ainda mais a voracidade dessa máquina estatal que temos por aqui, que é uma máquina cleptocrática, é o crime institucionalizado no poder. Então hoje a gente tem que mostrar para o mundo que estamos hoje numa luta dos brasileiros honestos contra uma bandidagem que ocupa a máquina do Estado. Então, vamos ver se o discurso de Bolsonaro vai conseguir chegar perto de pontuar alguma coisa em relação a isso. Mas tem que lembrar também que o Brasil hoje é um player importantíssimo no mundo. É aqui que vai ter a mais importante implantação do 5G na internet, porque aqui nós vamos fazer um uso muito diferenciado da internet. O agronegócio está pronto para a nova tecnologia 5G ser utilizada e esse agronegócio é quem produz alimento para o resto do mundo. Então o Brasil ainda tem muita contribuição a dar ao planeta, mas ele tem que colocar seu discurso verdadeiro de o que significa o Brasil no mundo. Vamos ver se o Bolsonaro consegue isso. Se ele não conseguir, um dia a gente vai conseguir. Piperno, a frase do Boris Johnson para o Bolsonaro foi: vacinas salvam vidas. Eu quero um comentário seu sobre dois aspectos. O primeiro, sobre o presidente não ter se vacinado ainda. E o segundo, o que dá para esperar do discurso de amanhã, que inclusive está previsto, a produção me avisou aqui, amanhã, 10 horas da manhã. Piperno. Bom, se apresentar uma reunião como essa e sendo o único chefe de Estado entre os países mais importantes a não ter se vacinado, diz muito sobre o que ele pensa sobre essa pandemia que já dizimou quase 5 milhões de pessoas. Aliás, eu queria até dizer sobre isso, eu estou realmente estou numa expectativa muito grande para ver esse discurso do Bolsonaro, porque ele, inclusive, andou dizendo nos últimos dias que ia falar algumas verdades lá na ONU. E que verdade será que ele vai falar, né? Será que ele vai finalmente explicar para a gente por que o Brasil é o vice-campeão mundial de mortes por Covid? O Brasil, com 2,7% da população mundial, infelizmente, tem 12,5% dos óbitos por conta dessa terrível pandemia? Ou será que, por exemplo, ele vai conseguir explicar por que o Brasil, entre as economias relevantes, entre as 30 maiores economias do mundo, o Brasil foi quem tem tido os piores índices de crescimento? Aliás, no segundo trimestre foi assim, de acordo com um dado, inclusive, divulgado há pouco aí pela OCDE.
Ou será que ele vai conseguir explicar para o povo brasileiro? Porque, afinal de contas, ele não tem lá muita preocupação em falar para o mundo. Ele não é um cidadão do mundo. Ele é um cidadão que abastece as redes sociais dos seus grupos. E aí, então, eu imagino, por exemplo, que ele consiga explicar para o mundo, para o nosso ambiente brasileiro, né? Por que essa disparada nos preços dos combustíveis, né? Porque, afinal de contas, Jair Bolsonaro é alguém que consegue terceirizar as desculpas do fracasso, né? Então, a questão dos combustíveis é culpa do ICMS dos governadores, a pandemia, muito provavelmente, dos ministros do Supremo, o PIBinho deve ser da esquerda e a possível crise energética, quem sabe, acabe sobrando para São Pedro. E uma última coisa, né? Quando eu vi o Bolsonaro ontem comendo esse pedaço de pizza, eu fiquei em dúvida, será que ele foi lá para exercer o papel de chefe de Estado ou ele está se candidatando a estrelar o próximo filme do Borat? Bruna Tornoi. Eu achei super interessante o Bolsonaro ter insistido em ir sem se vacinar e mostrado que ele está imune justamente porque ele contraiu o Covid. E eu não sei se todo mundo percebeu e teve acesso a essa notícia, mas uma juíza, ela recentemente deu aí um ganho de causa para uma professora lá em Santa Catarina que entrou na justiça pedindo para não precisar se submeter à vacinação justamente porque ela havia contraído Covid e estava com uma imunidade muito superior a se ela tivesse se vacinado, né? Como a gente sabe, quando alguém contrai um vírus, ela tem um grau de imunidade muito superior a quem não contraiu e se vacinou, né? Então, na verdade, eu não entendo por que é um motivo de preocupação alguém não ter se vacinado, se ele teve o Covid e está mais imune do que todo mundo ali que não teve e se vacinou, já que a própria imunidade de quem teve, ela é superior à imunidade aí promovida pelas vacinas que são experimentais, às quais as pessoas recorrem sim, porque de fato vacinação é uma política pública de saúde clássica e que funciona, mas obviamente como ocorre para todas as outras doenças, quem teve a doença está imunizado, né? Eu saúdo a decisão aí dessa juíza que, justamente evocando esses argumentos, deu ganho de causa à professora, dizendo, não, de fato, não faz sentido ela se submeter a vacinas que estão em fase de teste se ela já está imune por ter tido o vírus. Então, é muito interessante que um presidente de um país como o Brasil ouse quebrar aí esse dogma de que, ai meu Deus, se eu não estiver vacinado, nossa, corre para baixo da mesa que o mundo vai acabar. Eu acho interessante, por quê? Porque aí a gente eleva essa discussão para um outro patamar, né? Dane-se, tudo bem, se tem ali aquele controle social insano que você tem que comer a pizza na rua, o Bolsonaro nem ligou, ele pegou e comeu a pizza ali. A dignidade dele de defender essa ideia é muito mais importante do que o conforto num restaurante. Ele não foi lá para passear, afinal ele foi lá para representar o Brasil. E eu, como cidadã, achei extremamente corajoso da parte dele, em vez de se submeter ao comum, né, ao que todo mundo espera, ser aquele chefe de Estado da gravatinha, que é bonitinho e dá a mão para todo mundo. Tem que vacinar, vacine, põe a máscara, faz aquele teatro todo. Eu acho mais interessante ter alguém autêntico e que tenha algo a dizer do que faça esse papel. Estou curiosa para o discurso da manhã, não vou fazer previsão, vou esperar ouvir o que ele tem a dizer para analisar depois. Muito bem, deixa eu só fazer um registro aqui. Necessariamente quem contraiu a Covid-19 não está imune ao vírus. Isso é o que diz a ampla maioria dos cientistas. Quem por um acaso veio a contrair, pode contrair pela segunda vez, pela terceira vez. Por isso, a Jovem Pan sempre ressalta a importância da vacinação. Não deixem de se vacinar. Rodrigo Constantino. Quem se vacina também pode contrair o vírus, Paulo, e eu acho que o presidente deu um nó na mídia ali, né? Foi até muito engraçado de ver, porque ele jogou uma isca e quase toda a imprensa caiu. Primeiro deram uma chamada de que ele teve que comer em pé porque não tinha o tal passaporte de vacinação. Depois descobriram que isso era meio que fake news, né? Que ele foi numa pizzaria onde não tem lugar para sentar dentro e a regra é essa, né? Até o Guga Chakra, de um grupo que bate no presidente todo dia, teve que esclarecer isso aos pares, né? Os restaurantes todos quase têm mesa fora e mesa dentro, ele poderia ter sentado fora de qualquer restaurante que ele quisesse, porque ali não se exige o passaporte. Foi apenas isso. Mas problematizaram num dia em que sequestraram um helicóptero para tentar levar para Bangu, problematizaram a comer pizza em pé, o presidente, né? Então, isso mostra como o presidente está conectado com o povo
e como que a mídia está presa numa bolha que fala cada vez com menos gente, né? Porque o povo acha o máximo isso, enquanto que a turma queria um engravatado que vem para Miami sem máscara, mas que na frente das câmeras da TV fala bonito e com 8 máscaras, né? Sobre a postura de não ser vacinado ali no meio de todos os vacinados, parabéns para o presidente num aspecto também, não campanha contra a vacina, nada disso não. Mas a obrigatoriedade da vacina é algo que preocupa todo mundo. Esse negócio de passaporte vacinal é fascistoide. Isso é fascistoide ainda mais porque estamos lidando com vacinas experimentais, né? E que tem algumas pessoas, infelizmente, até mesmo ido a óbito. Nós temos que falar esse nome da verdade. Então, o presidente estava ali como o único representando a liberdade nesse aspecto e a ciência, sim. Estudos israelenses mostram que alguém que contraiu o vírus tem 12 a 13 meses de imunidade natural e que é muito mais do que a vacina. Isso está nos estudos israelenses, né? Então, é ciência. Sobre a fala dele, eu também prefiro esperar, mas tenho certeza que ele vai alfinetar o globalismo, né, que representa exatamente isso. Vamos empoderar a OMS e ela vai poder ignorar a soberania nacional, a Constituição, a democracia dos países e ditar todas as regras de cima para baixo, né? Até porque o presidente, graças a Deus, ele não é um cidadão do mundo, ele é um brasileiro. E um brasileiro patriota que foi eleito para governar segundo os interesses dos brasileiros e não do Putin ou do Macron ou do Joe Biden, né? E sobre as crises que a gente está vivendo, realmente, onde já se viu imaginar culpar a falta de chuva pela crise hídrica maior em 150 anos, ou então o vírus chinês pela pandemia, né? Basta olhar para a Argentina, bem ao lado, e ver como está pior em todos os aspectos, e aí a gente lembra que essa coisa de apontar dedos para o Bolsonaro serve só para militante de redação.